Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Nós toda semana comentamos a revista de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por ocasião desse trimestre que está se encerrando. Estamos estudando esta lição muito especial, o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje nós vamos estudar a lição número 12 para o dia 19 de setembro de 2021, que nessa ocasião será comemorado aí o Dia Nacional da Escola Dominical, uma data a ser comemorada e vale a pena comemorar, porque a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Muito bem, nesta ocasião estaremos estudando sobre o reinado de Josias. Você que ainda não se inscreveu no canal, aí se inscreve, deixa aí o seu like, também faça o seu comentário, dizendo a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, e você vai estar ajudando este canal. Nós estamos aqui caminhando rumo aos 20 mil inscritos em nome de Jesus. Todas as nossas lições são comentadas em 10 tópicos que nós retiramos da própria lição e, vez ou outra, nós colocamos um tópico novo aí, mas sempre respeitando o título da nossa lição. Muito bem, então o reinado de Josias. O texto áureo da nossa lição diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã, e ele o leu. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8. Nossa verdade prática nos diz assim: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Nossa leitura bíblica em classe, queridos, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 3 a 5, depois versículo 8, depois vamos para o capítulo 23, versículos 2 a 5, depois versículos 21, 22 e 25. Então vamos ler esse texto corrido, Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã, e ele o leu. Agora, segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 2 a 5. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios
que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Agora versículos 21 a 25. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes, que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Muito bem, irmãos, aqui está a leitura um pouco longa, mas é bom a gente entender. E é bom que você pegue o capítulo 22, o início, porque aqui já começa no versículo 3, né? Mas o capítulo 22 de 2 Reis começa dizendo: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Então nos faz lembrar do rei Ezequias. O rei Josias também foi um dos 8 reis bons, não é? E creio que dos melhores ali do reino do sul, de Judá. Muito bem, queridos. Então, nesse reinado tem um grande avivamento também, e nós vamos estar estudando essas coisas interessantes. A nossa lição, ela tem no primeiro tópico, Josias repara o templo, é o que nós lemos aqui. O segundo tópico, a renovação do pacto com o Senhor. E o nosso terceiro e último tópico, a celebração da Páscoa. E, por fim, uma conclusão. Então, como os irmãos sabem, este canal é denominado Escola Bíblica Complementar, porque nós sempre criamos aqui, em todas as lições, 10 tópicos que podem te ajudar, trazendo uma nova ideia, não é? Ampliando alguma ideia que já está na lição, né? Nossa intenção, é claro, dar uma colaboração. Então, meus queridos, o primeiro ponto que eu enumerei aqui, dentro desse reinado, é um reinado que valorizava a casa do Senhor. Nós, em vídeos passados, nós comentamos alguma coisa sobre isso e dissemos que quem ama ao Senhor, ama as coisas do Senhor. É impossível alguém dizer que ama a Deus quando não ama a sua obra, não ama o templo onde os crentes se reúnem para poder cultuarem a Deus. Então, quando a gente ama ao Senhor, tudo que pertence à obra do Senhor, a gente faz com carinho, seja nossa oferta para a missão, seja nossa oferta para a evangelização, sejam os dízimos de ofertas normais, sejam as ofertas para construções de templos, especificamente, né? Nós fazemos, irmãos, se é para a obra de Deus e nós amamos ao Senhor, claro, nós vamos empreender todo o nosso esforço em fazer algo para o Senhor. Então, queridos, eu quero destacar aqui primeiro, Josias, ele se preocupa com isso, não é? Com essa reforma na casa de Deus, porque quando esses reis assumem, são reis de avivamento, né? Ele encontra sempre a casa de Deus deteriorada, porque o povo já estava adorando outros deuses, valorizando outros deuses, se dedicando a outros deuses. Eu quero puxar aqui uma referência que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, que vai mostrar justamente o rei Davi desejando, né, construir a casa do Senhor. Veja só, primeiro livro das Crônicas 17, versículo 1, nos diz assim:
Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Nós sabemos que logo depois Deus fala com o profeta e ele retorna dizendo que Davi não vai construir o templo, porque ele tem suas mãos sujas de sangue. E claro, né, irmãos, Deus chama a cada um de nós para uma tarefa específica. Não adianta a gente se meter a fazer aquilo que não foi chamado a fazer. Deus se responsabiliza por aquilo que ele nos chamou para fazer. Então existe muita coisa que a gente diz, eu desejo fazer, e Deus diz, você não vai fazer. E nós temos que nos conformar com a nossa chamada e com a nossa vocação. Nós vamos ver também o rei Acais, né? No segundo livro dos reis, capítulo 12, nós estudamos há pouco tempo esse rei também devotado, né, à casa do Senhor. Olha o capítulo 12, versículos 4 e 5, que diz assim: E disse Joás aos sacerdotes: Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa no arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, e os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. E nós vamos ver também, irmãos, esse rei Josias envolvido também nesse processo. E é bom a gente destacar, porque nós estamos hoje no Novo Testamento, né? O templo, ele tem um outro contexto nos dias atuais, nós sabemos disso, mas ele tem o seu valor. Né? O templo no Antigo Testamento era o centro político, religioso, econômico e tudo mais. Hoje, claro, mudou a configuração, mas, meus irmãos, o zelo que nós temos para com as coisas do Senhor permanece o mesmo, porque isso é princípio. E o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. Se havia zelo com os utensílios do Senhor no Antigo Testamento, tem que haver zelo também no Novo Testamento, na casa do Senhor, que é não só inaugurada, como o nosso pastor nos ensina aqui. O nosso pastor primeiro, quando constrói um templo, ele dedica ao Senhor. E depois nós vamos para a inauguração. Inaugurar, você inaugura um clube, inaugura uma sala e tudo mais. Agora, o templo do Senhor, nós temos feito isso, nós temos consagrado ao Senhor. Muitas vezes, utensílios que estão dentro daquele templo, nós consagramos ao Senhor e fazemos muito bem. Respeito é bom, não é? E nós valorizamos muito isso aí. Muito bem. E Josias, irmãos, é esse homem também que se preocupa com a casa do Senhor, com a reforma da casa do Senhor. Então, o primeiro tópico que eu destaquei aqui foi um reinado que valorizava a casa do Senhor. E veja que Deus se agrada. Quando Deus repreende os judeus pós-cativeiro, que eles voltam ali para Jerusalém e tudo mais, e ficam se dedicando às suas casas e desprezam a casa do Senhor, vejam que eles são repreendidos. Eles estão morando em casas estucadas, em casas muito bem feitas, e a casa do Senhor caindo aos pedaços. Então Deus nunca se agradou disso e ainda hoje não se agrada também. Vamos então ao nosso segundo tópico, irmãos. Um reinado onde a lei do Senhor estava perdida no templo. É uma ironia, não é? É algo assim contrastante, né? É até um paradoxo, porque a gente entende que na casa do Senhor, ali está a palavra do Senhor. Então veja, a palavra estava perdida dentro da casa da palavra. A palavra estava perdida dentro do templo. Isso é uma marca nesse reinado de Josias. Foi na história desse rei que aparece esse fato tão dramático, né? Então veja só, veja no capítulo 22, que já está na nossa lição, e o versículo 8, que vai dizer assim:
Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele o leu. Então, irmãos, uma coisa triste, né? Aqui no Conheça Mais da nossa lição, tem um comentário muito interessante que eu gostaria de ler. Diz assim: atualmente não podemos dizer que as escrituras estão perdidas no sentido literal, ou ao pé da letra. Ao contrário, a Bíblia é o livro de maior circulação. Contudo, é um livro perdido para multidões em todo o mundo. Mas como foi perdido? Foi perdido por falta de lê-lo às crianças. É só fazermos perguntas aos nossos filhos e descobriremos que há uma ignorância surpreendente da palavra de Deus entre eles. Pode-se perder as escrituras por causa do pecado. A experiência prova a veracidade do ditado: a leitura deste livro evita o pecado e o pecado evita a leitura deste livro. Eu conhecia uma frase que era assim, parecia um pouco mais direta, dizia: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. O que aconteceu nos dias de Josias, não é? Ou nos reis ali anteriores a ele, foi que o pecado afastou o povo da palavra. E a palavra foi ficando esquecida, e aí a grande tragédia: a palavra perdida dentro do templo. Uma temática que vale a pena a gente discutir com a nossa classe. Eu lancei aqui esse ano, os irmãos estão lembrados, eu deveria estar lembrando mais, né? Nós estamos com o propósito de lermos a Bíblia toda esse ano. Já vi pessoas dizerem assim: ah, pastor, esse negócio de ler a Bíblia toda, todo ano, a gente lê corrido e tal. Eu digo: faça isso, irmão, é melhor, porque se você não fizer assim, você não vai fazer de outro jeito também não. Então, leia. E olha, irmãos, eu tenho desfrutado assim de testemunhos maravilhosos. Pessoas que disseram: pastor, eu nunca tinha visto aquela passagem na Bíblia. Pastor, como eu estou aprendendo. Porque se você depender somente da Bíblia e do seu pastor, né, dos cultos que você vai à igreja, hoje as pessoas estão indo 2 vezes, 3, quando são muito assíduas à igreja, né, e vai lá, ouve um sermão. Não é em todo lugar que existe um sermão expositivo da palavra, e aí nós vamos caindo numa pobreza, num analfabetismo bíblico e teológico. E aí, claro, os templos estão cheios de pessoas com a Bíblia debaixo do braço e a Bíblia está perdida. Nós nunca tivemos tanta Bíblia como temos hoje. Temos Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia dos senhores, Bíblia do obreiro aprovado, não sei se já tem do obreiro reprovado também, não é? Você tem Bíblias de estudo de tudo que é tipo, Bíblia da vovó, Bíblia para colocar no bolso, Bíblia de tudo que é cor e de tudo que é jeito, e nunca se leu tão pouco a Bíblia. Esta palavra, irmãos, é muito pertinente. Gaste tempo na sua classe falando sobre isso aqui. Estamos com muitas pessoas tendo 8 versões de Bíblia em casa, mas não pegam na Bíblia para ler e estão se tornando analfabetos bíblicos. Muito bem. Então, um reinado onde a lei do Senhor estava perdida no templo. Terceiro lugar, um reinado enquadrado na palavra. Ah, coisa maravilhosa. Vamos ver quando esse livro é descoberto o que acontece. Não é? Porque uma coisa é o livro estar perdido, tudo bem. Agora, quando se encontra o livro, o que se faz? Não é? Um dos reis de Judá, os irmãos sabem que quando, não sei se Jeoaquim ou Joaquim, né? Me foge agora o nome, quando ele leu os rolos que Jeremias tinha escrito, ele cortou de canivete e jogou no fogo. Então, meus irmãos, uma coisa é ter a palavra e outra coisa é receber a palavra. Então, quando o rei toma conhecimento das palavras daquele livro, primeira coisa, irmãos, ele procura se enquadrar na palavra. Porque uma coisa é não ter o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Agora, uma vez que nós temos o conhecimento da palavra, temos o ensino da palavra, estudamos a palavra, aí é ir se olhando na palavra
e ir se enquadrando e se moldando. O tópico 1 e o subtópico 3 da nossa lição, vamos aproveitar para a gente dar uma lida, diz aqui, entendendo a vontade de Deus. Olha só, por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então, a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Ora, irmãos, aqui não é outra palavra senão, quando o rei ouviu a palavra, procurou se enquadrar na palavra. Isso é muito importante. Olha a síntese do tópico primeiro, como é que diz? A prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Então nós podemos dizer que o reinado de Josias foi um reinado enquadrado na palavra. Olha, na medida que ele foi tomando conhecimento da palavra, mandou consultar a profetisa, olha, isso aí está valendo. E aí ele começa a tomar as atitudes de conserto, né? É tanto que nós vamos ver lá na frente, diz que nenhum rei se converteu de maneira tão especial como Josias. A marca de Josias foi conversão, né? Então, muito interessante. Quarto tópico, meus queridos, o reinado de reforma integral. Quando eu falo aqui de reforma integral, eu quero falar que essa reforma atingiu todas as pessoas, de forma inteira. Não foi somente o rei e sua corte, não foi somente a plebe, não foram somente as mulheres, somente os homens, mas em todas as camadas do povo houve conserto, né, por parte do rei, conserto baseado na palavra de Deus. Olha o tópico 2 e subtópico 1. Vamos ver como diz aqui. Olha, Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Então aqui, como dizia meu pai na fé, não deixou de fora nem os de mama, né? Até os bebês entraram nesse pacote, todo mundo, né? O que Deus quer fazer no meio do seu povo, Ele não quer fazer somente com as senhoras, somente com os senhores, somente com os pastores, somente com os obreiros, Ele quer fazer com todo o seu povo. Tudo que Deus faz na sua casa, faz pensando em todo o seu povo. Eu sempre tenho ensinado isso. Digo, irmãos, a bênção que Deus te dá nunca é só para você. Ela tem que passar em você e esparramar nos outros. Então, nós vemos aqui uma reforma integral. Olha o subsídio doutrinário, tem também aqui alguma coisa interessante. Lá no penúltimo parágrafo. O que podemos apreciar sobre Josias é seu exemplo de total compromisso. Mais importante do que sermos como Josias, que se converteu ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, né? Ele é integral na sua intensidade, corpo, alma e espírito, e é integral no sentido de espalhar para todas as camadas, sejam as camadas importantes, sejam as menos importantes, dentro do status social, né? Ele espalhou esse avivamento poderoso da palavra entre todas as pessoas. Olha o capítulo 23, que está na nossa lição, e o versículo 2. Diz assim: E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá,
e todos os moradores de Jerusalém, é todo mundo, irmãos, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Então, esta palavra interessa a todos. Então, queridos, já vimos nosso primeiro tópico, para você que está anotando, um reinado que valorizava a casa do Senhor, isso é muito importante. Segundo tópico, um reinado onde a lei do Senhor estava perdida no templo, que tragédia. Terceiro tópico, um reinado enquadrado na palavra. Quarto tópico, um reinado de reforma integral. Aqui eu me referi a todas as pessoas em todas as camadas. E o quinto tópico, um reinado sem parcialidades. É muito triste um governo parcial. Um governo que para um lado é uma medida, para o outro lado é outra medida, com fulano é uma medida, com Beltrano é outra medida. Esse reinado não tem futuro. Esse governo não tem futuro. O reinado de Josias é um reinado sem parcialidades. Vamos ver aqui, tópico 2 e subtópico 2, fala sobre a destruição dos ídolos. Olha a faxina geral que Josias vai fazer. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo. Não foi só consertando brechas e mais, né? Mas veja, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá. E só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho, sublinhe isso aí, todo o trabalho de limpeza havia terminado. Não tem esse negócio, vamos tirar aqui as estátuas de Baal, mas vamos deixar os altos, vamos deixar os bosques. Né? Aí você vê muito isso na Bíblia. O rei tirou a idolatria, mas o povo ainda ia para os altos. Tal. Não, Josias, meus irmãos, fez uma limpeza de cima para baixo, que não foi brincadeira. Então, destruição dos ídolos. Vamos ver também aqui na síntese do tópico 2. Veja só, o coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Então Josias está vendo, desagrada ao Senhor. Isso está desenquadrado com a palavra, vamos limpar. Mas esse altar é muito bonito. Esse altar foi vovô que fez, não quero nem saber. Metia a marreta e derrubava tudo. Muito bom. Glória a Deus. Então, queridos, vamos ver também aqui na conclusão. Conclusão tem também algo interessante para nós aqui sobre este ponto. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam. Não quer nem saber se foi o pai dele, se foi vovô que colocou lá, não. Diz aqui, inclusive o rei Salomão. Essa estátua, quem trouxe foi o rei Salomão. Ele mete a marreta. O nome disso, para mim, é imparcialidade. Tem que limpar, vamos limpar. Não adianta, Deus não coaduna com o pecado, com a sujeira, com a imoralidade. Muito bem. Sexto ponto. Eu estou correndo, irmãos, aqui, quero abrir aqui um parênteses, eu não estou com a saúde muito boa. Há uma semana, né, que eu estou... Estava assim com o corpo meio mole e tudo mais. Estou aqui gravando pelo carinho que tenho aos irmãos, né, e o compromisso. Então, estou aqui falando um pouco rápido cada tópico, mas você pega essa ideia, desenvolve. Eu estou dizendo os locais onde está o comentário, né, e você pode melhorar isso aí. Então, sexto lugar, eu anotei aqui um reinado de resgate histórico. Olha que coisa interessante. Um reinado de resgate histórico. Nós vamos ver terceiro tópico, subtópicos 1 e 2, que vai falar aqui da Páscoa, né? Veja só, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Detalhe, irmãos, há coisas que não dá para fazer correndo. Há coisas que tem que ter tempo, né? Há reformas que a gente tem que dar um tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então,
não quer dizer que somente 18 anos depois foi que Josias viu a importância. Agora, existem coisas que para acontecerem, bases têm que estarem prontas. Se não estiverem prontas, não tem como você levantar um edifício se você não tem as bases prontas. Ele vai fazer a maior Páscoa de todos os tempos. E aí, somente 18 anos já no seu reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Meus irmãos, pense, a festa foi grande. O subtópico 2 diz a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. A proteção, porque morreram os primogênitos, mas não morreram os primogênitos dos hebreus. Ali tipificava o livramento do Senhor, né? O anjo da morte passava, via a marca de sangue na verga da porta, passava por cima e poupava o primogênito da família hebreia. Porém, do Egito morreram os primogênitos e essa Páscoa celebrava esse livramento e a saída do povo do Egito. Então a Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. Então veja, irmãos, que celebrar a Páscoa, eu acho que nós fomos felizes em colocar esse tópico aqui, né? Um reinado de resgate histórico. Nós não podemos desprezar a nossa história. Os irmãos vejam que, creio que por umas 50 vezes você vai encontrar na Bíblia: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor que vos tirou com mão forte do Egito e tal. O que é isso, irmãos? Deus não pretende que o povo se esqueça do Egito. Eles não podem lembrar do Egito com trauma, não é? Para ficarem deprimidos. Não, eles devem se lembrar do Egito, lembrar de onde eles estavam, onde estão agora e glorificarem o nome do Senhor. Então, restaurar a Páscoa não era só restaurar uma festividade, era resgatar a história do povo. Resgatar a história do povo era resgatar a atuação de Deus entre o seu povo. Que história eles teriam para contar para os filhos? Né? Vejam que eles tinham não só a festa da Páscoa, mas os israelitas tinham a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era trazer à memória que um dia eles moraram em tendas no deserto. Então, mesmo que eles estivessem morando numa casa muito bonita, hoje eles iam sair lá para a cobertura, para o alpendre, armar lá a sua tenda, né, com palmeiras e tudo mais, e ficar ali pelo menos, né, um tempo para poder lembrar o tempo que eles andaram no deserto. Porque é lembrando onde nós estivemos, irmãos, e reconhecendo onde nós estamos, que há valor e o nome do Senhor é glorificado. Muito bem. A síntese do tópico 3 vai nos dizer assim: a Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar, olha só, dos feitos do Senhor. Ok? Vamos para o nosso 7º tópico. Um reinado que marcou época. Lembra que quando nós falamos de Ezequias, eu falei sobre isso. Ezequias marcou a sua época e Josias também marcou a sua época. E a pergunta é, eu e você, vamos marcar a nossa época ou não? Certo professor disse que apenas 5% das pessoas de todo mundo, 5% das pessoas de todas as profissões que existem, apenas 5% vão ser lembradas no futuro e vão marcar a sua geração. Eu gostaria muito de estar entre os 5% e torço para você também estar entre esses 5%. Vamos ver essa marca que está aqui no livro de 2 Reis 23, 25. Olha, e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal.
Senhor, converte o meu coração como o coração de Josias. Que palavra maravilhosa, irmãos. As gerações posteriores, quando iam falar de conversão, eles diziam: olhe, se converta como Josias se converteu. Olhe, para nós nas aulas, né? Para nós, Josias foi um exemplo de conversão. O que é conversão? Aí alguém conceituava e depois dizia: e um exemplo bíblico de conversão, Josias. Josias foi um divisor de águas, né? Ninguém antes dele e ninguém depois dele se converteu como ele. Ele marcou a sua geração, marcou a sua época. Oitavo tópico e já antepenúltimo, né, da nossa lição. Oitavo tópico: um reinado em humildade ao Senhor. Um reinado em humildade ao Senhor. Já aprendemos, mas você pode estar vendo esse vídeo pela primeira vez, que a humildade, ela é a mãe de todas as virtudes, assim como o orgulho é o pai de todos os pecados. Há um texto bíblico, que eu não estou com o endereço aqui agora, mas você pode colocar aí na sua concordância ou no Google, você vai achar, que diz assim, que diante da honra vai a humildade. Então, a honra, quando chega na frente dela, chegou a humildade. Então, vamos ver o tópico 1 e o subtópico 2 da nossa lição. Tópico 1 e subtópico 2. O rei rasgou suas vestes. Isso aqui era profundo, tá, irmãos? Um rei rasgar as vestes era sinal de humildade. Ao saber do conteúdo do livro, Zafão, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Segundo Reis 22:11. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Não precisa ler mais nada, né, irmãos? Aqui já foi uma síntese muito interessante. Mas vamos para o segundo tópico e o subtópico 1. Lá no segundo parágrafo diz assim: o verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é um avivamento duradouro. Glória a Deus para sempre. E o subsídio doutrinário tem também alguma coisa lá anotada. Vamos ver aqui. Subsídio doutrinário. Tópico 8. Vai estar ali no primeiro parágrafo, segundo e terceiro parágrafos. Diz assim: perguntas dirigidas a Hulda, uma profetisa, trouxe de volta a palavra de que o destino de Judá estava selado. Mas em razão de Josias ter sido humilde e sensível a Deus, o desastre viria apenas depois da sua morte. Deus ainda está à procura de pessoas que estão abaladas pelo abandono da sociedade sobre os princípios bíblicos de santidade e de justiça. Quando formos humildes e sensíveis, Deus nos abençoará individualmente, a despeito do que possa acontecer à nossa terra. Há um coração humilde e contrito, diz a Bíblia, não desprezarás, ó Deus. Nono tópico, irmãos. Nono tópico eu coloquei aqui, um reinado de honra ao Senhor. Todas as vezes que eu falo em honra, eu explico isso para os irmãos e digo, olha, irmãos, a honra, ela é uma plataforma superior à obediência. Quem obedece está também honrando, mas a honra pura, ela é acima da obediência. Quem honra a Deus
não faz apenas aquilo que ele mandou fazer ou deixa de fazer aquilo que ele diz para não fazer, mas ele agrada ao Senhor. Ele estende o tapete vermelho para o Senhor, ele faz além da obediência. A interação do professor, tem aqui um comentário rápido, mas muito interessante. Diz assim: a despeito dos 31 anos de reinado de Josias, Judá não mudou de direção nem abandonou seus maus costumes. Entretanto, os constantes esforços desse grande rei para servir ao Senhor com fidelidade lhe renderam a honra divina. O castigo de Judá somente veio depois da morte de Josias. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar para vocês um princípio infalível. Quem honra a Deus sempre será honrado. Nós estamos vivendo uma época onde muita gente está correndo atrás da honra, muita gente quer título, muita gente quer prestígio, muita gente quer reconhecimento. Agora, honrar a Deus, poucas pessoas estão envolvidas nessa arte. Honrar a Deus. Quem honra a Deus será honrado. A Bíblia diz, o Senhor falando, né, que eu honro aos que me honram, né, e aqueles que não me honram, eles serão envilecidos. Agora, se você honra ao Senhor, você também será honrado. 10º e último tópico, para o nosso vídeo também não se prolongar muito, um reinado duradouro. Veja que ele começou a reinar com 8 anos de idade e reinou 31 anos. Vamos para 2 Reis 22, 1 e 2. 2 Reis 22, 1 e 2. Foi aquela parte que eu li que não está constando aí na lição, né? Então diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Quem vive uma vida assim, irmãos, tem que ter vida longa e um reinado longo e duradouro. Foi o que aconteceu com esse rei tão especial de Judá, e que quando morreu foi lamentado de forma também extraordinária pelo povo, porque foi considerado um rei excelente de Judá. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, olha a mãozinha aí, dê o like, compartilhe em suas redes sociais e aí tem o local do comentário. Não deixe de fazer o seu comentário, que nos incentiva muito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.